Quero cumprimentar o presidente dessa casa, colegas vereadores. Vou aproveitar o embalo, vereador Jean Volpato. E no dia de ontem eu estive na Síbia, convite inclusive da diretoria, para participar, se puder fazer a gentileza. Aqui, esse senhor, Paulo Eduardo Costa, pode colocar aqui, presidente da Agir, ele estava lá tentando explicar o inexplicável. Tentar explicar o inexplicável, que são esses quase 16%. Ele mesmo falou que a gente estava massacrando ele. Óbvio que estávamos massacrando ele. Obrigado, Ari. Porque nós fizemos perguntas pertinentes e coerentes com relação a esse aumento abusivo, esse crime que está acontecendo aqui na cidade. Primeiro, senhores, para ver o absurdo que isso está acontecendo, os 5% não se discute, a inflação, está tudo certo, mas 10% de reequilíbrio é de uma conta que vem lá de 2019. Lá em 2019, por conta do FUNASA, PAC, que não passou, enfim, que era para a prefeitura ter feito, não fez, e foi empurrando com a barriga para os outros governos, governos esses, inclusive, que este cidadão estava lá. Ou seja, ele mesmo disse que, num determinado momento, quando era lá na época do prefeito Napoleão, que eles tinham que resolver e foram cobrados, ele disse, não, a gente segura aqui, foi feita uma nova, enfim, empurrado com a barriga. O que aconteceu são erros do passado que agora querem cobrar no lombo do trabalhador. De você, empresário, munícipe, todos nós vamos pagar incompetência e erro lá de 2009, que foram recorrentes e foram empurrados com a barriga e chegou nesse governo. E, senhores, pasmem, olha o quanto a gente começa a estudar, e eu fui muito a fundo nisso, para vocês verem quanto o negócio é perverso. Essa situação, esse aditivo aqui, já estava pronto e costurado com a prefeitura em setembro de 2024. Não são palavras minhas, são palavras deles, em frente lá em todos os empresários. Setembro de 2024. Por que não foi feito naquele momento? Porque, senhores, nós tínhamos uma eleição logo à frente. Então se empurrou com a barriga para deixar agora vir neste exato momento. Olha o absurdo do que está acontecendo. Seu Mário e o Debran, lá atrás, em setembro, tinha feito essa construção junto com a BRK e com a Agir, e só o deixou para fazer. Isso aqui não é palavras minhas, são palavras deles, dele, dita lá para todos os empresários de testemunha, que em 2024, em setembro, tinha sido determinado isso, mas optou-se em fazer pós-eleição para este governo. E aí ele falou, e eu perguntei, inclusive, para ele, ele respondeu, tá, e este governo que aqui está agora, ele poderia, sim, barrar esse aumento, dizer, não vou fazer agora, porque foi discutido no governo passado, embora é a mesma coisa, uma continuidade desse governo, nada mais é do que uma continuidade do governo passado, inclusive a vice é a mesma, mas perguntei, pode ou não pode? Porque, inclusive, disse ele lá que o SAMAI tem feito um estudo para tentar diminuir esse valor. Então, peraí, se foi decidido isso em setembro de 2024, se tem um estudo do SAMAI tentando reaver esse valor, olhar uma parte desse valor, por que este governo, uma pergunta ao líder do governo, por que este governo que está agora disse, não, peraí, eu não vou, porque um governo, teoricamente, novo, um prefeito novo, eu não vou trabalhar uma situação que foi discutida lá em setembro de 2024. Vamos chamar o Ministério Público, vamos chamar todo mundo, vamos discutir isso aqui e vamos empurrar para frente para dar uma olhada também e fazer alguns ajustes, chamar uma auditoria, enfim, para dar uma olhada nessa questão do contrato, que já passou da hora rediscutir esse contrato. Não foi feito. Isso são palavras dele. E olha só o absurdo, senhores. Se a gente trabalhar, nós vamos trabalhar, eu estava falando com o vereador Bruno In, ele foi muito feliz, nós vamos trabalhar com duas proporções. 60% vai ter o esgoto, de fato, feito aos moldes que tem que ser feito, e 40% da cidade, os que estão mais abastados, as pessoas dos bairros, vão ter um outro cenário, que é através de caminhão. E olha só, mais do que isso, olha o absurdo, o impacto financeiro que vai ser causado, no orçamento das famílias, são 16, quase 16%. O quanto que isso vai ocasionar de inflação também na cidade? Por quê? Porque o empresário ele vai ter que repassar essa conta, e ele vai repassar e nós teremos uma inflação diferente do que... Eu não entendo como que essa perversidade foi permitido. E não adianta dizer, porque fizeram quietinho na calada da noite lá em 2024, em setembro, e não sei, senhores, eu estava aqui como vereador, mas não lembro de nenhum de nós vereadores serem convidados, ser conversado, falado absolutamente nada. Nada. E a Agir não conseguiu, vereador Diego Nazato, vereador Bruno In, vereador Jean Volpato, explicar o que ela tem feito. Porque, na verdade, ela não está regulando coisa alguma.
Ela simplesmente está olhando o que a Prefeitura e o BRK discutiram e ela está só referendando. Nem fiscalizar ela está fazendo. Nem fiscalizar ela está fazendo. E a pergunta que não quer se calar é quantos mais sucessivamente nós vamos ter que fazer aumento. Porque só desde quando iniciou já teve 3 reajustes. E nós vamos mostrar isso no documento. 3 reajustes, mas agora esse reajuste extraordinário. Que, bendito, na administração privada, nessa situação, não poderia fazer. Porque teria que ser algo extraordinário, teria que ser algo que não havia contemplado naquele momento do contrato. E eles estão usando o argumento do reequilíbrio lá de 2009, só que isso já se sabia pela empresa quando ela assinou, já se sabia pela prefeitura que estava devendo os 100 e poucos milhões naquela época que tinha que ser feito de obra, de investimento, que foi deixado de ser feito. E agora é o seguinte, erros sucessivos, e quem vai ter que pagar a conta diretamente é a população, é a nossa cidade. Essa conta deveria ter sido paga lá em 2009 pela prefeitura, não foi paga. Deveria ter sido paga nos outros governos e não foi pago. E agora você, cidadão, vai pagar. Então, a sociedade tem que se movimentar assim. Esta casa tem que se movimentar assim. A classe empresarial se movimentou ontem, vai se movimentar, e nós temos que fazer sim. E temos que cobrar deste governo para não aceitar este absurdo. Obrigado, senhores.